A Inglaterra pode ter encontrado o pior adversário possível para sua estreia na Copa do Mundo FIFA 2026. Porque do outro lado não estará apenas a Croácia. Estará o fantasma de todas as eliminações traumáticas, de todas as gerações milionárias que fracassaram, de todos os pênaltis perdidos e, principalmente, o fantasma da noite que destruiu o maior sonho inglês do século. No dia 11 de julho de 2018, a Inglaterra acreditava que voltaria a uma final de Copa do Mundo depois de mais de 50 anos. O país inteiro já comemorava. A mídia inglesa enlouquecia. Football is coming home. Mas então, a Croácia apareceu e transformou o sonho inglês em trauma eterno. Agora, anos depois, o destino coloca essas seleções frente a frente novamente. E existe algo assustador nisso, porque talvez nenhuma seleção do mundo conheça tão bem os pontos fracos emocionais da Inglaterra quanto a Croácia. Hoje, você vai descobrir os dramas históricos da Inglaterra, porque a Croácia virou um pesadelo psicológico. Os números absurdos das seleções, os craques do confronto, o estádio, a cidade, o histórico entre os times, os maiores artilheiros, os jogadores em melhor fase. E porque esse jogo pode explodir emocionalmente logo na primeira rodada da Copa. Porque algumas seleções enfrentam adversários e outras enfrentam fantasmas. A Inglaterra inventou o futebol moderno, criou a liga mais rica do planeta. Possui estádios gigantescos, clubes bilionários e algumas das maiores estrelas do esporte mundial. Mas existe um detalhe quase inacreditável. A Inglaterra conquistou apenas uma Copa do Mundo em 1966. Desde então, o país acumulou eliminações inacreditáveis, gerações consideradas as melhores da história fracassando, derrotas traumáticas e uma pressão psicológica absurda que parece perseguir qualquer jogador que veste a camisa inglesa. E talvez nenhum jogo represente mais isso do que Inglaterra x Croácia em 2018. A Inglaterra abriu o placar cedo. O país inteiro começou a acreditar. Mas aos poucos, a Croácia tomou conta emocionalmente da partida. E quando Mandžukić marcou na prorrogação, o silêncio tomou conta da Inglaterra inteira. Existe algo assustador na seleção croata. Ela parece crescer exatamente quando o jogo vira caos. A Croácia disputará sua 7ª Copa do Mundo em 2026. E mesmo sendo uma nação pequena, já conquistou um vice-campeonato mundial, 2 terceiros lugares e campanhas históricas consecutivas. Isso é absurdo, porque poucas seleções no planeta conseguem ter tanta eficiência emocional em torneios curtos. E talvez isso exista por causa da mentalidade croata. A seleção virou especialista em sobreviver sob pressão, controlar jogos tensos, vencer emocionalmente adversários maiores e transformar partidas dramáticas em batalhas psicológicas. E a Inglaterra conhece isso melhor do que ninguém. Mas existe um motivo enorme para o torcedor inglês acreditar dessa vez. O elenco inglês é assustador. Talvez o mais talentoso da seleção em décadas. Jude Bellingham, clube atual, Real Madrid. O jogador que muitos acreditam ser o futuro maior ídolo da Inglaterra. Controle absurdo, personalidade, capacidade de decidir jogos gigantes. Mesmo jovem, já joga como líder. Harry Kane, clube atual, Bayern de Munique. Maior artilheiro da história da Inglaterra. Um atacante extremamente letal, mas ainda perseguido pelo sonho de conquistar um título gigantesco com sua seleção.
Phil Foden. Clube atual, Manchester City. Talvez o jogador mais criativo da equipe, capaz de desmontar defesa sozinho. Bukayo Saka. Clube atual, Arsenal. Velocidade, explosão, drible. Uma arma perigosíssima nos contra-ataques. Muita gente acredita que a geração croata está envelhecendo, mas talvez isso seja um erro enorme, porque experiência em Copa do Mundo vale muito. Luka Modric, o maior jogador da história da Croácia, mesmo veterano, continua sendo o cérebro emocional da seleção. E talvez exista algo ainda mais perigoso. Modric parece crescer justamente em jogos grandes. Joško Gvardiol, um dos melhores defensores jovens do planeta. Fortíssimo fisicamente, rápido, extremamente inteligente. Mateo Kovacic. Clube atual, Manchester City. Controle de jogo, experiência, capacidade absurda de manter calma sob pressão. Exatamente o tipo de jogador perigoso contra a Inglaterra. 6. O confronto acontecerá no gigantesco AT&T Stadium, em Dallas, Texas. A de data 17 de junho de 2026. AT horário 16 horas no horário de Brasília. AT&T Stadium. Uma arena colossal. Capacidade superior a 90 mil pessoas. E atmosfera perfeita para um dos jogos mais emocionais da primeira rodada da Copa. Inglaterra em Copas do Mundo. 16 participações. Um título mundial. Mais de 70 partidas disputadas. Mais de 100 gols marcados. Maior artilheiro inglês em Copas, Gary Lineker, 10 gols. Maior artilheiro da história da seleção, Harry Kane. Croácia em Copas do Mundo, 6 participações. Vice-campeã em 2018, terceiro lugar em 1998 e 2022. Maior artilheiro croata em Copas, Davor Šuker, 6 gols. Maior artilheiro da história da Croácia, Davor Šuker! A Inglaterra provavelmente tentará dominar ofensivamente desde o início. Mas existe um enorme perigo nisso. Se o jogo ficar emocional, a Croácia cresce. E quanto mais o relógio avança, mais a pressão inglesa aumenta. Além disso, a Croácia é extremamente perigosa em bolas paradas, controle emocional e momentos de tensão. E existe outro detalhe assustador. A Inglaterra costuma sofrer muito quando vira favorita absoluta em jogos emocionalmente pesados. A Inglaterra talvez tenha mais talento individual, mas a Croácia possui algo que já destruiu gigantes inúmeras vezes: força mental. Meu palpite: Inglaterra 2-2, Croácia. E sinceramente, esse jogo tem potencial total para virar um dos confrontos mais dramáticos da primeira rodada da Copa do Mundo FIFA 2026. Porque algumas rivalidades não acabam, elas apenas esperam o próximo capítulo. E pra você! A Inglaterra finalmente está pronta para superar seus fantasmas históricos. Ou a Croácia continuará sendo o maior trauma psicológico do futebol inglês? Comenta aqui embaixo. E se você quer acompanhar todos os grandes confrontos da Copa do Mundo FIFA 2026, com análises cinematográficas, história, estatísticas, curiosidades e emoção, já se inscreve agora. Porque o maior mundial da história está apenas começando.